Lute pela sua herança. Ao longo dos relatos bíblicos, nós vemos várias passagens, várias histórias, vários acontecimentos nos pontuando e nos sinalizando sobre possuir uma terra como herança. Então, nós vemos que desde lá do livro de Êxodo, nós vemos Deus falando, prometendo, incentivando o povo de Israel a possuir uma terra como herança. Então a terra foi dada como herança, mas para possuir a herança eles tiveram que lutar e conquistar. Então entenda uma coisa, não existe conquista sem batalha. Então desde a saída do Egito, também como a entrada, na terra da promessa, nós percebemos que houve guerra, houve resistência, mas também eles tiveram vitória e conquistaram a terra. Então, nesses últimos dias, eu tenho sido impulsionado por uma palavra: guerrei pela sua herança. E o que é herança? A herança é uma porção, é um quinhão, é um pedaço de um território, de um campo, ou uma esfera de ação sobre a qual Deus nos designou ou nos estabeleceu como autoridade. Então, se Deus me colocou, te colocou, se Deus me chamou ou te chamou sobre um território, então nós vamos usar a autoridade que nos foi delegada para subjugar os inimigos e dominar o território. Mas para isso, Deus também vai nos dar estratégias. Deus vai nos dar um plano para conquistar esse território. E um território que foi dado como herança. Seguindo ainda o que é herança, é um direito de posse ou transmissão. Herança é um direito de posse ou transmissão recebido de um antepassado após a sua morte. Então, meu irmão, Yeshua morreu e nos deixou muita coisa como herança. Vamos começar a tomar posse? O povo de Israel ele vai nos servir de base, de modelo, de inspiração, para a gente entender algumas coisas que podem suceder no nosso caminho, que podem atrapalhar ou podem facilitar possuir a terra, possuir a herança, possuir aquilo que é nosso por direito. Então o povo de Israel, sob a liderança de Moisés, foi liberto do cativeiro e da escravidão do Egito. E eles foram para conquistar a terra prometida, a terra da sua herança. Nós vemos em Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8. Deus falando com Moisés: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então eu abro um parêntese aqui para dizer, meu irmão, o que antecede uma conquista? Está aqui em Êxodo 3. Um tempo de aflição e de dores. Você está passando por momentos de aflição, está passando por momentos de dores, tem clamado. Quero te dar uma notícia. O Senhor está ouvindo ou já ouviu o teu clamor e já percebeu a sua dor. Volto a repetir. O que antecede, isso é só um adendo, O que antecede um tempo de conquista, um tempo de aflição e de dor, aonde o povo é levado a clamar. E aí vem
o verso 8, Deus falando: Moisés, eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Então Deus falou: eu vou levar eles para uma terra, Moisés. Eu vou tirar eles da aflição, eu vou tirar eles da dor, eu ouvi o clamor, vou levar eles para uma terra, mas tem gente lá. Eles vão ter que conquistar. Eles vão sair da terra do Egito, mas vão ter que guerrear para entrar na terra da promessa. Mas, adiantando a história, vem Josué, a Bíblia vai dizer que Moisés morre e a liderança é passada, o bastão é passado para Josué. Então, sob a liderança de Josué, o povo teve que entrar na terra da herança, teve que conquistar. Mas eu peguei um detalhe aqui muito interessante, lendo esse texto de Josué. Eu peguei um detalhe que nessa entrada dos filhos de Israel na terra da herança, sob a liderança de Josué, algo aconteceu. Está lá em Josué capítulo 5, olha o que diz. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, vou repetir, Josué 5, verso 6, estou nesse pedaço aqui. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor jurou que não iam ver a terra, que embora tivesse jurado aos seus pais, uma terra que manava leite e mel. Os homens de guerra que não obedeceram ao Senhor. Aí vem o verso 7 de Josué 5. Porém, em seu lugar, em lugar de quem? Dos homens de guerra que não obedeceram ao Senhor. Verso 7. Em seu lugar, pôs os seus filhos. A estes Josué circuncidou, porque estavam ainda incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Eu abro um outro parêntese aqui para dizer: quem tem chamado para ser homem de guerra, para ser mulher de guerra, precisa tramitar na obediência. Senão, a missão da conquista vai ser entregue para a próxima geração. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram ao Senhor, diz o verso 7 de Josué capítulo 5, Josué capítulo 5, verso 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. O que Deus tem para fazer, ou sim, vai acontecer. Nem que para isso ele levante uma outra geração. Os filhos vão ser preparados. A próxima geração foi circuncidada para conquistar a herança. Na verdade, os filhos iriam somente entrar na terra, mas pela desobediência dos pais, os filhos tiveram que conquistar. E para conquistar, tiveram que passar pela faca de pederneira, tiveram que ser circuncidados. A pederneira, uma pedra, ela era utilizada quando friccionada uma na outra para fazer fogo, mas também era confeccionada facas, que essas facas eram utilizadas para fazerem cortes de precisão, cortes muito precisos nos animais que iam para o sacrifício. Foi essa faca de pederneira que Deus mandou Josué usar para circuncidar os filhos dos homens de guerra
que saíram do Egito e não obedeceram ao plano, não obedeceram ao planejamento do Eterno. Então, Deus falou: Josué, circuncida os filhos. E o que é a circuncisão, ou o pacto, ou a aliança, a Brit Milá? Foi a aliança feita com Abraão, que consistia na retirada do prepúcio. Então, Brit Milá não é uma cerimônia religiosa, não é apenas uma cerimônia religiosa. A Brit Milá é uma aliança, é um pacto feito com um homem e com as suas gerações. Um pacto, uma aliança feita com o Eterno para atravessar gerações. Então, o que Deus pediu a Abraão nesse pacto? A retirada do prepúcio. Isso aponta para uma aliança de pureza. A retirada do prepúcio está apontando para a retirada de toda a impureza, de tudo que pode levar um homem impuro a transferir a impureza para a próxima geração. O pacto, a aliança que o Eterno fez com Abraão, não foi apenas remover um pedaço de pele, foi deixar uma marca que mostrava que Abraão havia sido purificado e poderia reproduzir uma geração santa e pura. Então, antes de conquistar a terra, Deus falou: purifica-os, circuncida, faça uma aliança, faça o pacto da circuncisão com os filhos dos homens de guerra que ficaram pelo meio do caminho. Somente uma pessoa pura pode ser usado para reproduzir algo no reino dos céus. Essa pessoa que cumpre sua parte na aliança, sua parte no pacto, está apto ou apta para ser usado para produzir filhos saudáveis. Quando essa pessoa se torna apta, aquele que vai dar continuidade, em outras palavras, alguém que está apto em Deus, ele pode produzir alguém que vai se tornar apto a dar continuidade no processo de expansão do reino. Foi isso que aconteceu com os filhos dos homens de guerra que morreram no caminho para chegar à terra da herança. Os filhos desses homens de guerra foram habilitados a dar continuidade ao que seus pais não acreditaram ou não entraram naquilo que era plano de Deus. Quem não se mantém fiel ao pacto com o Eterno, dificilmente vai conquistar a sua parte da herança. Quando a pessoa guarda e cumpre sua parte do pacto, da aliança que ela está se colocando, quando essa pessoa guarda e cumpre a sua parte, ela está sendo colocada em condições de ser elevada e de levar outros a um nível maior de conquista. O pacto da circuncisão. Estou falando de conquista da terra. Estou falando de estratégia. Antes de conquistar a terra, Deus fala: Josué, purifica essa geração. Retira o prepúcio. Torna-os puros. Um pacto de pureza comigo para entrar na terra. Mas não somente isso. Quando você é limpo, você também se torna habilitado a receber revelações. Guarda isso. Quando você é limpo, é purificado, você se torna habilitado a receber revelação. Mas alguém pode estar pensando assim: peraí, Marcos, mas Paulo falou
que a circuncisão é no coração. Mas claro que Paulo falou que a circuncisão era no coração. Paulo era um exímio conhecedor da lei. E Paulo tirou essa expressão de circuncidar o coração, Paulo tirou isso da lei e dos profetas. Está lá. Paulo faz uma menção em Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, e Paulo, em Romanos 2, 28 e 29, está reproduzindo o que está em Deuteronômio 10, 16, que diz assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. E Jeremias 4:4, circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então, a circuncisão do coração já era mencionada na lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 10, verso 16, e nos profetas, Jeremias 4:4. Então, antes de entrar na terra da sua herança, houve a circuncisão, a retomada do pacto de pureza. O salmista declarou: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade ou ao orgulho, e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da nossa salvação. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quem tem pureza, quem circuncidou o coração. Meu irmão, quer acessar a tua herança? Circuncida, purifica, limpa o coração. Talvez alguns de nós estejamos perdendo algumas batalhas porque o coração não está purificado, o corpo não está purificado, a mente não está purificada, os olhos não estão purificados. Você está num tempo de aflição, está num tempo de sofrimento, como estava o povo de Israel, está clamando. A chave para virar o jogo é mergulhar na pureza. Quer lutar pela sua herança? Se limpe, se purifique, obedeça ao chamado de Deus para que a próxima geração seja poupada da faca de pederneira. Vou repetir. Quer lutar pela sua herança? Quer deixar herança para os filhos? Você que é homem de guerra, mulher de guerra, se limpe, se purifique, obedeça ao chamado de Deus para que a próxima geração seja poupada da faca de pederneira. Para que possamos possuir nossa herança, necessitamos ativar duas chaves fundamentais: pureza e obediência. Possuir a herança significa sair e agarrar ativamente o que o Senhor planejou para que seja nosso. Possuir a herança, vou repetir, significa sair e agarrar ativamente o que o Senhor planejou para que seja nosso e para que seja feito através de nós. Sem obedecer ao que Deus planejou como sendo o caminho a ser trilhado, não teremos uma visão clara da nossa herança e vamos acabar perecendo no meio da jornada.
Por isso, não podemos permitir que o inimigo venha ocultar ou modificar a visão de Deus para nós. Vou repetir. Não podemos permitir que o inimigo venha ocultar ou modificar a visão de Deus para nós. Muitos estão se perdendo em meio à jornada, em direção à conquista e à posse da herança, por causa de mudarem o que Deus planejou. Josué não conquistou? Olha a estratégia, olha a dica de Deus para Josué. Josué capítulo 1, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué, todo lugar, a gente costuma repetir, todo lugar que pisar a planta, Deus já deu. Mas peraí. Lá na sequência, verso 7. Todo lugar, Josué, que pisar a planta do vosso pé, eu tenho te dado como herança. Mas lá no verso 7, tão somente, esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andar. Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé é teu, mas para que você possa se conduzir prudentemente aonde a planta do teu pé vai pisar, você tem um script a cumprir. Você tem uma direção a seguir. Segue o que Moisés falou na lei? E aí vem o verso 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Qual foi o livro ou qual foram as páginas da história que Deus escreveu para mim e para você? E a gente não pode se desviar do planejamento original para que possamos ser bem-sucedidos na conquista da terra, para sermos vencedores nas guerras. Então Deus fala para Josué, para você ser bem-sucedido na conquista da terra e ser vencedor nas guerras, Josué, basta seguir o roteiro, basta seguir o plano, basta seguir o projeto. Fica a dica, meu irmão, minha irmã, você que é homem de guerra, mulher de guerra, não faça como os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram o planejamento de Deus. Quer conquistar a sua herança? Não se desvie do plano original do Eterno, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim, você já terá pelo menos 50% da sua conquista garantida. Meu irmão, você que é homem de guerra, você que é mulher de guerra, reveja, volte nas suas anotações e veja o que Deus escreveu que seria o seu roteiro.